hoje estamos aqui reunidos em Tua presença. Amém. E que daqui a pouco nós poderemos desfrutar da Santa Ceia, Pai. Amém. Que esses símbolos que nós estamos prestes a tomar aqui daqui a pouco nos lembrem de que nós não somos nada sem Ti, Pai. Fique conosco durante essa semana que estará se iniciando após o pôr do sol. Abençoe nossa vida e nossa família. Amém. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Emanuela é da igreja do Parque Novo Mundo. Isso, né? Que bom Deus te use. Mais uma vez, tá? É uma canção conhecida. Se você se sentir à vontade, quiser participar deste louvor, fique à vontade. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador. Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor. Amém. Pela belíssima música, João capítulo 10, verso 10. Jesus faz uma declaração contundente, importante nesse dia. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Daí veio o título da nossa conversa, Vida Plena. Eu sinto que nós estamos sempre vivendo de maneira limitada, certo? Parece que a gente podia muito mais, não? Sempre parece que falta alguma coisa. E nós buscamos essa coisa que falta em outras coisas que também acabam. Por exemplo, tem pessoas que buscam esse algo que está faltando na vida em comida. Já viu? Já viu lugares onde tem tantos pratos à mesa, provavelmente algum trauma de quando faltou comida, mas tem tantos pratos e eles não combinam um com o outro e aquilo nem fica saboroso quando você mistura tudo, mas tem tanta coisa e você então, eu não sou de recusar, então você vai lá e aí come um prato, come outro, come outra coisa, e chega no fim, você pensa assim, estou satisfeito, não é? Mas você só está cheio, não está satisfeito. Porque depois de algumas horas você pensa, e o que eu vou comer de novo? Porque não foi suficiente. Nunca é suficiente. Do outro lado, alguém pode dizer assim que mas a minha vida só seria plena se eu tivesse aquele carro mais moderno. Quem sabe se o carro fosse agora
É aquele que eu entro e tem um tablet girando no painel. Quem sabe se finalmente eu parasse de andar de ônibus, então eu seria pleno. E aí você trabalha bastante, se esforça, é abençoado e você consegue o seu carro. Entra no carro, cheiro novo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu me lembro do dia em que eu comprei um carro zero. Tudo tinha uma fita em cima do carro. Ele era o carro mais barato que existia no mercado, mas estava lá, zero. E aí o vendedor veio me mostrar onde estava o step. Eu disse, mas não tem necessidade. E eu saí da loja com medo de arranhar o carro. Quando chegou em casa, a gente foi fazer a primeira viagem. Eu disse para minha esposa, nesse fim de semana, a gente vai pegar a estrada, nem que for para ir até o posto e voltar. Porque eu de carro novo, eu preciso andar no carro. E a gente pegou a estrada para fazer alguma coisa pequena, viagem curta. E aí parou num lugar para comer e ela foi levar uma bolacha para dentro do carro. Eu disse, no meu carro novo não se come. Tá com cheiro de carro novo, vai ficar com cheiro de bolacha, não vai comer. E eu me lembro que a gente não comprou biscoito, bolacha, se preferir. E o carro cheirando novo, toda semana eu ia lavar o carro. Mas aí passou um mês, passou 2, passou um ano. Eu fiquei 5 anos com esse carro, porque era o tempo que eu tinha que pagar também. Cada parcelinha. Veio um boleto na época, veio um boleto gordo, assim, sabe? Para pagar outra coisa. Mas enfim, quando chegou perto desse 5º ano, o carro estava arranhado. Já comia em qualquer lugar. Já lavava uma vez a cada 2 meses. Eu já ficava pensando, puxa, se eu tivesse um carro novo. Porque nada é suficiente. Nada te torna pleno, a não ser aquilo que Cristo tem para te oferecer. Amém. E Ele diz que Ele tem vida em abundância, é vida completa. E o meu desafio hoje é tentar parcialmente arriscar a superfície do que seria uma vida plena em Cristo. E acho que isso tem tudo a ver com Santa Ceia. Salmo 23, você conhece de cor, no verso 5. Pode ir folheando a Bíblia aí junto comigo, porque se eu falar aí não for isso, imagina, você tem que comprovar aí. Salmo 23, verso 5. O salmista que escreveu algo belíssimo, você sabe de cor, porque é um dos textos mais fáceis de compreender as escrituras, o Salmo do Bom Pastor. No verso 5 ele diz, prepara, 23, verso 5, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. No Salmo 23, o salmista não prepara a mesa. Ele está diante de uma mesa, mas não foi ele quem preparou essa mesa. Ele pede para o pastor, o Senhor, que é o pastor dele. Deus, prepara essa mesa. Prepara essa mesa diante dos meus adversários. Eu também poderia traduzir por prepara essa mesa diante dos desafios, dos obstáculos, dos problemas da vida. Cuidado em simplificar tudo em eu contra ele, você contra o outro. Deus, Ele não acredita que pessoas são inimigos. Já percebeu isso? Os inimigos não são seres humanos. Não são. O seu inimigo não é o seu irmão. Ele não é seu inimigo. Ele é só mais um pecador como você. O inimigo mesmo é outro. Então, quando o salmista diz prepara diante dos meus inimigos, ele não estava pensando
apenas em Saul, ele não estava pensando nos amalequitas, nos filisteus. Não, ele estava pensando inclusive nele mesmo e nos seus pecados. Deus prepara. E a abundância não nasce na ausência de conflitos, mas da presença do pastor, e então o cálice transborda, não porque os inimigos desapareceram, mas porque o Senhor permanece. A mesa faz sentido, não porque não tem problemas, porque não tem um vale da sombra da morte, não porque não tem inimigo, não porque tudo vai bem, não porque o carro está novo, não porque a casa é maravilhosa, não porque a sua conta bancária finalmente foi resolvida, não porque você está satisfeito porque fez uma boa refeição. O cálice transborda na mesa porque o Senhor a preparou. Amém. Glória a Deus. Porque é Deus o autor da vida plena. E então o cálice transborda, apontando para a graça que excede a nossa condição. Se no pecado eu me sinto limitado, com Deus eu me sinto transbordante. Eu ainda estou impactado com os milagres que Deus faz nessa comunidade do Jardim Prudência. Eu ainda estou estupefato pela bondade de Deus em relação a nós. Não tem como ainda não esquecer que Deus está simplesmente sustentando a gente nesse lugar. É impossível. É impossível. E eu digo mais. De todos os sonhos possíveis, os mais impressionantes que eu pudesse ter em relação a vocês, Deus vem e transporta eles, e faz mais, e faz além. Ele não é o Deus que cobre a sua dívida, Ele é o Deus que cobre a sua dívida e te dá mais. Em Cristo, Deus não apenas prepara uma mesa, mas oferece o próprio Filho como pão da vida nessa mesa diante de nós. Êxodo no capítulo 14, verso 16. Vamos para lá. Agora nós estamos diante de uma das cenas mais icônicas da fé humana. Abraão é o pai da fé, mas é Moisés que vivencia um dos momentos mais extraordinários da história do povo de Israel. Lá está o povo sem solução, limitado pela montanha, limitado pelo mar e limitado pelo exército motivado pelo inimigo. Lá está o exército, lá está a montanha, lá está o mar e lá está Moisés diante do povo. E o povo, para variar, fazia o quê? Reclamava, murmurava. Olha, eu acredito que nós somos pessoas inteligentes, certo? Nós somos pessoas inteligentes. Acaba com essa conversa de é assim mesmo, o povo de Deus sempre murmura. Não. A gente pode aprender e fazer diferente. Por favor. O povo de Deus sempre murmurou na Bíblia. Tá bom, então está escrito lá, você é inteligente, estudou e entendeu, vamos parar de murmurar. Diante do desafio, diante do obstáculo impossível, o que Deus faz? E você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Diante do limite, levante a sua mão, estenda ela sobre o mar, use o que Deus te deu, e o mar vai se abrir. O amém foi tão fraco. Vocês estão entendendo que eu não estou falando do mar vermelho, eu estou falando sobre a sua vida,
sobre vida plena que Deus pode dar para você. Mas o Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele não obrigou Moisés, Ele não empurrou o povo para dentro do mar, assim como Ele não vai obrigar você. O milagre não acontece sem obediência e fé. Deus não obriga as coisas a acontecerem na sua vida. Aliás, essa é uma das distinções entre o que é de Deus e o que não é. O que não é de Deus é forçado, é obrigado. Tem que fazer. E normalmente vem com castigo. Pergunta para a pessoa que está em situação de drogadição na rua se ela tem escolha. Se em algum momento ela diz, não, agora eu vou parar de usar drogas. Ela não tem escolha. Ela é escrava. Ela rouba, ela assassina, ela faz coisas absurdas. Porque a droga obriga ela. Vítima. Deus não é assim. Deus olha para Moisés e diz assim, eu vou abrir uma boca, mas você primeiro precisa fazer. Você precisa acreditar. Você precisa dar o seu passo. O mar não se abre antes do ato de confiança. Deus poderia abrir o mar sem Moisés, mas Ele escolhe envolver seu povo no processo. Porque vida plena, ela não é com a ausência de obstáculos, é com a certeza de que os caminhos se abrem por causa de Deus, mas Ele exige conexão com o Salvador. Porque fé é de conhecer. E cada vez que você desenvolve a sua fé, você experimenta mais essa conexão e você mais tem fé no Salvador. Essa ceia nos lembra que nós atravessamos da morte para a vida porque Deus abriu o caminho. Deus construiu uma ponte sobre esse abismo. Assim como Israel passou o mar, nós passamos pelo caminho da morte. Se para Moisés era o cajado, para nós é a cruz que abre esse caminho. 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9, vem o terceiro argumento dessa nossa conversa. 2 Coríntios 8, verso 9. Se você descobriu que Cristo preparou uma mesa abundante diante dos nossos desafios, se você descobriu que Ele tem poder para abrir o mar diante de você para te dar liberdade e salvação, eu quero agora que você conheça o como. Na nossa lição da escola sabatina aqui da classe do canto, eu perguntei o como e não respondi. E agora eu estou respondendo. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. A salvação é estritamente através da graça de Deus, sem mas, sem um e depois. Você crê em Jesus? Amém. Não é uma pergunta retórica. Você crê em Jesus? Você está com dúvida? Está tímido? Com dúvida? Você está com medo do que eu vou dizer depois? Você está se comprometendo? Você crê em Jesus? Amém. Então você está como agora nesse instante? Salvo. Amém. Olha, é preocupante, não é? Esse momento seu de ficar ali constrangido. Será que o pastor está maluco? Está falando, o pastor é desses que não, qualquer coisa serve. Vamos para a cena da cruz. O ladrão da cruz vira para Jesus e diz assim, me salva.
quanto que Deus disse para ele que ele tinha que fazer para ser salvo? Então você acha que quanto você precisa fazer para ser salvo? Na lição de hoje, lá está Paulo. Paulo é o personagem, um dos personagens bíblicos que eu mais amo na Bíblia. Eu sou um fã da intelectualidade de Paulo. Ele é um teólogo, o primeiro na Bíblia que realmente olha para as Escrituras e faz teologia. Ele olha para o Antigo Testamento e faz teologia no cumprimento de Cristo. Qualquer um que goste de teologia tem que gostar de Paulo, porque ele desenvolve esse conteúdo e cria bases para todo tipo de análise bíblica futura. Se você quer saber como ler a Bíblia, veja como Paulo lia as Escrituras. Mas Paulo, fariseu dos fariseus, judeus dos judeus, cumpridor de todas as regras, um religioso de excelência, um religioso tão influente que é escolhido para liderar um movimento de libertação de uma teologia falsificada para os judeus, que era o cristianismo. Tão judeu, tão fervoroso em relação à sua religião, que ele decide levar soldados para defender a sua religião. Nenhum de nós tem o fervor de Paulo. Nenhum de nós iria tão longe por causa da sua religião como Paulo foi. Mas de repente ele diz assim: tudo isso foi em vão. Tudo isso, bobeira, não me aproximou da minha salvação. Sabe para Paulo o que mudou a vida dele? Aquele momento em que Jesus vira para ele e diz: Paulo, na verdade não é Saulo, por que me persegues? O resto da história de Paulo, ele diz: naquele dia eu me encontrei pessoalmente com Cristo. E isso me salvou. Por que então que você tem medo de deixar Cristo te salvar nesse instante? Sair desse lugar salvo. Porque Cristo, ele abriu mão de tudo para que você tivesse tudo. Esses símbolos, eles lembram que foi a morte de Cristo que garantiu a você hoje salvação. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Glória, Senhor. Deus não quer o seu sofrimento. Deus não te obriga a nada. Deus não quer te castigar e nunca castiga ninguém. Aqui está o coração do Evangelho. A abundância nasce do esvaziamento. Cristo, ele entra em relacionamento conosco. E a riqueza que recebemos, agora relacional, espiritual e eterna, é vida abundante, fruto da troca graciosa. Ele assume a nossa condição para nos dar acesso à condição dele. Quem cumpre o mandamento é Cristo. Quem cumpre a exigência da vida santa é Cristo. Exatamente pela nossa inabilidade, impossibilidade de sermos perfeitos. E às vezes lá estamos nós, suando, correndo, esbaforidos, sem energia mais. E no fim do dia a gente diz: lutei por Cristo. E ele diz: filho, você lutou por você mesmo. Você assumiu batalhas que eram desnecessárias e não te levaram mais perto da salvação. Eu queria resumir dizendo que
a Santa Ceia hoje une a mesa, o caminho e a cruz. No Salmo, Deus prepara a mesa. No Êxodo, Deus abre o caminho. E em Cristo, Deus entrega a si mesmo. Na ceia, nós celebramos tudo isso ao mesmo tempo. A mesa preparada, o caminho aberto e a vida compartilhada. Glória a Deus. Sabe como agora nos aproximamos da mesa? Não como quem conquista, mas como quem recebe. Para desfrutar do pão e do vinho, você não tem mérito também. Você recebe, não conquista. Você não briga, você não paga, você não compra, você ganha. Não como quem controla, mas como quem confia. Não como quem tem tudo, mas como quem reconhece que tudo vem de Cristo. A vida abundante não começa quando o cálice está cheio, mas quando reconhecemos que Ele transborda porque Cristo se esvaziou. Ele prepara a mesa, Ele abre o caminho, Ele entrega a própria vida. Eu queria terminar com uma historinha. Uma família decidiu passar um dia diferente. E sabe que perto aqui de São Paulo, no interior, tem alguns produtores de morango, por exemplo, que desenvolveram uma atividade recreativa. Você vai com a sua família e você recebe um cestinho e você pode comer tudo aquilo que você colher. E ali você colhe morangos, você escolhe, você come, você vê tipos diferentes de morango. E essa família foi fazer esse passeio de férias, tal, as crianças, e foram. E o lugar era amplo, os pés estavam carregados, os morangos eram grandes, vermelhos e maduros. E com alegria eles colheram morango até não querer mais. Comeram morango até não aguentar mais. E com o cesto cheio de morangos, eles voltaram para casa depois de estarem satisfeitos. E a mãe da família disse: filhos, marido, este cesto de morangos, ele tem um destino final. Vai ser uma bela torta de morango. Sabe a torta de morango? Tem aquela massa crocante, amanteigada, com creme e depois morangos em cima. Você coloca numa gelatinazinha para ficar brilhante, né? Você abriu o apetite ali na cozinha que eu já fiz. Estava lá o sonho. Essa torta de morango vai ser feita e vai ser uma delícia. E a cesta de morangos é para fazer a torta. Então, ninguém mais agora toca o morango. Regra. A lei. Só que a mãe não fez a torta naquele dia. Deixou lá a cesta. No outro dia de manhã, no café da manhã, o que aconteceu? O marido correu lá, pegou um morango bonito. O filho pegou outro morango. E a cesta foi diminuindo. Naquele dia ela também não fez a torta. No segundo dia, um pegou mais um morango, outro pegou mais um morango, e a mãe começou a se preocupar porque começou a ter pouco morango para a torta. Finalmente, à tarde, e ela tinha agora se planejado para fazer a bendita torta. Uma das filhas chega para a mãe e diz assim: mãe, queria muito aquele morango vermelhinho que está ali. E agora a mãe decidida dar um fim naquela confusão, naquela bagunça, naquela desorganização em casa. Ela resolve implementar a regra e diz: filha, não vai comer. Você não vai comer porque esses morangos
foram destinados para uma coisa especial. No instante em que ela completou a sua frase e viu a decepção no rosto da filha, ela pensou: o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para minha filha que ela não é tão especial quanto a torta. Eu estou negando para minha filha algo que é bom, algo que todo mundo já fez, está tudo certo. Eu estou limitando a alegria da minha filha por causa de uma torta bendita que já faz 3 dias que eu não faço. Sabe? Deus olha para você e diz assim: o que pode ser mais especial que o meu filho? Nada. Por isso, hoje tem uma mesa preparada, tem um caminho a seguir, tem um presente a receber. Cristo olhou para você e disse: não tem mais nada mais especial e importante do que você. Glória a Deus. Por isso, hoje, Ele te oferece salvação. Glória ao teu nome, Jesus. Você recebe, Amém. você quer, Amém. você aceita. Esse é Amém. um momento de reflexão, de organizar os sentimentos, de tomar decisões. A Santa Ceia, ela é para todos. Como eu falei instantes atrás, ela não é restrita a você que é batizado na Igreja Adventista. A Santa Ceia é para todo aquele que crê. Então, se você crê em Jesus, se você declara o seu amor por Ele, participe da ceia. Não tem pré-requisitos para a ceia. Se você fez isso, fez aquilo, a ceia está aqui disponível para você. Eu vou levar os símbolos até você, e quando eu levar, você não precisa se levantar. É só estender a mão e pegar o símbolo. A gente vai entregar o pão, depois o suco. Você pega, segura para você, e daqui a pouco a gente desfruta dele junto. O único pedido é não pegue para outra pessoa, porque essa é uma decisão individual. Mas eu convido a todos vocês a participarem desse momento junto conosco. Os nossos diretores vão ler o texto e orar com a gente. Muito bem. 1 Coríntios 11, o verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Oremos. Muito obrigado, Deus querido, por esse momento especial da Santa Ceia. Estamos agradecidos por esse momento nos lembrar de todo o esforço que o Senhor fez, principalmente entregando o seu corpo e ressuscitando, para que a gente tenha a oportunidade da vida eterna. Por favor, Pai querido, que possamos andar nessa jornada cristã rumo aos céus. Queremos ser cristãos genuínos e verdadeiros. Mas para isso precisamos de Ti. Nos toma pelas mãos, ó Deus, e nos mostra o caminho correto. Abençoe o pão que vai ser repartido. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
refeição, vamos juntos participar do pão. Amém. Glória a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Vamos orar. Joelho. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, neste momento, te agradecendo, porque vamos participar deste símbolo, Senhor, do teu sangue, o sangue do teu Filho derramado naquela cruz por nós. Que nesse momento, este sangue venha nos ajudar, Senhor. Em muitos já nos ajudou, mas ele continua nos ajudando ao participarmos. Sejamos revestidos do poder, da tua glória, da tua misericórdia. É o que eu te peço em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que ele vive reina para sempre. Amém. Amém. Todos que estão participando desse evento, vamos juntos então desfrutar do símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz como perdão dos nossos pecados. Amém. Eu não sei como que você está se sentindo agora, mas eu me sinto mais perto do Salvador. Em alguns momentos, durante esse ano, pelo menos mais outras 2 ou 3 vezes, nós vamos parar para refletir, para lembrar. Porque a ordem de 1 Coríntios 11 é fazer isso, anunciando a Cristo até que Ele venha. Enquanto Cristo não voltar, nós renovamos aqui nossa aliança, nosso propósito, nosso empenho, nossa decisão ao lado dele. Que essa decisão não seja um momento. Na semana passada, à tarde, os líderes aqui do Jardim Prudência tiveram uma ceia voltada só para eles. Eles participaram de uma ceia. Um momento único, importante, maravilhoso. Mas eu gostaria que esse momento fosse duradouro na sua vida. Não só nos próximos minutos você vai aqui. Não só nas próximas horas até amanhã. Mas que essa mesma sensação, essa mesma certeza, essa mesma decisão te acompanha até aquele dia, aquele glorioso dia, onde Jesus irá chamar o seu nome. Amém. Glória. Amém. Você quer isso? Amém. Fique em pé. Mas eu quero orar agora com você. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo seu sacrifício, Senhor. Obrigado pela certeza da nossa salvação. Agora nós saímos daqui nos sentindo perto de Ti. Entendemos o que o Senhor fez por nós e agora queremos, sim, que o Senhor oriente a nossa vida, mas que nada seja maior do que o Teu amor, que nada seja mais importante do que a vida que o Senhor tem para nos oferecer, que nas nossas atividades
como igreja, como indivíduos, o Senhor possa estar à frente. Que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia sejam marcas desta igreja do Jardim Prudência. Por favor, Senhor, esteja na nossa vida hoje e sempre. E naquele grande dia, se lembre de cada um dos teus filhos que aqui está. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer, obrigado ao diaconato feminino, masculino, obrigado aos diretores, obrigado ao pessoal da música, da sonoplastia. Vocês viram que tudo foi feito com muito capricho. Gostaram do coraçãozinho? Muito bom, viu, irmã Luz? Que capricho, que cuidado especial que os nossos líderes têm conosco. Deus abençoe vocês e que Ele os recompense sempre. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinas. Tão cansado estou da vida aqui neste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele corpo encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como um cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou viver lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Além do rio existe um lugar pra nós, e com Jesus iremos morar. Amém. Amém, que seja a nossa esperança. Glória a Deus.
Muito obrigado, Ellen, por essa mensagem tão linda. Vamos sair cantando o hino Maior que Tudo. Queria que você, ao sair, abrace seu irmão e deseje estar com ele no céu, tá? Vamos sair cantando o Maior que Tudo. Deixa eu